A temperatura cai e a aproximação do inverno anuncia os males da estação. Começam os registros em vários pontos do país de mortes por gripe. Além do vírus H1N1, São Paulo tem o primeiro caso de sarampo contraído na própria capital. O diagnóstico vai ser analisado nesta edição do Jornal da Assembleia. E ainda, empresa de energia detalha planos de investimentos no estado. A votação que levou à primeira vitória do governo na Assembleia. Oposição reage com a criação de frente parlamentar para discutir privatizações. Agora no Jornal da Assembleia. O projeto número 1 do governo do estado foi aprovado. A desestatização de parte das empresas havia gerado polêmica e foi o primeiro teste após a bancada tucana perder a maioria nas últimas eleições. Não foi com a folga histórica, mas a vitória foi tranquila. 57 votos em favor, 26 contra. O repórter Jeremias Gomes conta como foi. O projeto entrou em pauta na Assembleia Legislativa em 5 de fevereiro. Mais de 3 meses depois, estava aprovada a autorização para extinguir a Codasp, Companhia de Desenvolvimento Agrícola, a CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, e a Implasa, Empresa Paulista de Planejamento. O projeto também autoriza a incorporação da imprensa oficial do Estado de São Paulo pela Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. O projeto também propunha a extinção da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., mas os parlamentares articularam para que o projeto fosse apresentado pelo governo separadamente. Nós fizemos audiências públicas, demos oportunidade para os presidentes das empresas virem explicar quais são as ações e as demandas que vão ser dadas, as diretrizes que vão ser dadas para cada uma das empresas. Essas diretrizes já foram dadas, boa parte dos parlamentares já entenderam que a construção da emenda aglutinativa do líder do governo atende a grande maioria da Assembleia. É claro que você tem posições divergentes, mas posições conceituais. Polêmico, o projeto 1 de 2019 dividiu a maior bancada da casa, a do PSL. Teve obstrução principalmente do PT e do PTB. Em comum, a reclamação de que a proposta de extinção das estatais era resumida demais e deveria ter sido apresentada em projetos separados e detalhados. Parlamentares do PT, PTB, PSOL, Avante, Rede e parte do PSL votaram contra o projeto. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, considerou um avanço a inclusão das empresas no programa de desestatização. Nós fizemos uma emenda aglutinativa explicando cada uma das empresas o que seriam feitas e, felizmente, a maioria dos deputados, quase 60 deputados, votaram favorável à extinção, para tirar o peso das costas do contribuinte paulista. É isso que nós queremos, empresas que já foram muito importantes, boas empresas, mas que infelizmente acabou a função no estado de São Paulo. É uma emenda que não alterou em nada o projeto, apenas montou um bloco de 3 empresas do lado, um bloco de 2 e a dessa separada do outro lado. E os empregos são 3.684 empregos que estão em jogo, que a emenda aglutinativa fala que poderão ser aproveitados. Não, se quiser fazer uma coisa, razoável, fala assim, esses trabalhadores são aproveitados em outros setores do governo do estado de São Paulo. Não diz isso a emenda. A emenda é para mentir para os trabalhadores, é para mentir para a sociedade. Então, é um governo que está ajudando a aumentar o desemprego no estado de São Paulo. E os projetos de privatização do governo estadual geram bancada estatista. Deputados de oposição criam uma frente parlamentar sobre privatização e defesa do patrimônio público e qualidade dos servidores. A frente será composta por 40 parlamentares de 16 partidos e terá a coordenação da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Os partidos participantes são PCdoB, PT e Avante. Os partidos apoiadores, PSOL, Rede, PSB, PSDB, DEM, PR, Republicanos e PSL. Além de Podemos, PP, MDB, PTB, Patriotas. A proposta de criação da frente foi apresentada pela deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Como eu sempre fui contra a privatização, eu acho que o serviço público tem pessoas que trabalham, tem pessoas que são necessárias para a população, a gente está contra e está aí abrindo essa frente parlamentar para que todo mundo possa aqui vir e se manifestar e explicar. Enquanto a gente tiver condição, a gente vai lutar contra isso. De acordo com o manifesto apresentado
apresentado pelos parlamentares que compõem a frente, o tema da privatização tem ocupado grande espaço no cenário político e econômico do país. Em São Paulo, o debate tomou conta da pauta da Assembleia Legislativa após o governo do estado apresentar o PL 1 de 19, que propõe a desestatização de várias empresas e instituições públicas paulistas, mas não apresenta os detalhes sobre o processo. É preciso entender bem, para isso ele tem que separar as privatizações, não colocar num pacote só. Isso é muito temerário, né? Eu já me coloquei contra, na votação o Avante estará contra esse projeto nesse pacote aí. Nós queremos que seja dividido. Aí sim, se entrar com outro projeto, aí nós vamos analisar. A princípio, se for para plenário hoje, o Avante é contra. No texto, os parlamentares apontam que as empresas, fundações e instituições públicas foram constituídas por investimentos públicos ao longo de várias décadas, para a prestação dos serviços destinados à população. Além do acúmulo desses patrimônios públicos, os investimentos também proporcionaram grande avanço no conhecimento técnico e científico e na formação de profissionais capacitados. O manifesto afirma ainda que a intenção da frente não será fechar posição a favor ou contra as privatizações, mas discutir e ampliar o debate sobre a situação e a melhor solução para cada empresa e trazer a discussão ao conjunto da sociedade paulista, trabalhadores, representantes, entidades e sindicatos. Foi o primeiro projeto que o governador apresentou e foi uma coisa assim que nos espantou porque ele veio de baseada, sabe? Querendo desestatizar, a palavra que a gente nem consegue falar correndo, 6 empresas públicas. Mas os deputados entenderam que as coisas não podem ser assim. Tem que haver uma explicação, tem que chamar as pessoas aqui para poder explicar por que quer, na verdade, privatizar. Entre os objetivos da frente estão a realização de audiências públicas, reuniões e publicações, além de outros dispositivos que possam trazer informações acerca do tema e democratizar estas informações. É claro que votarei contra, todo mundo já sabe da nossa posição. Agora, se ele for aprovado, é muito triste, porque muita gente vai ficar numa situação, sabe, muito delicada. O João Goulart, conhecido como Minhocão, na mira da deputada Janaína Pascoal. A parlamentar do PSL chamou uma audiência pública para discutir a criação do parque suspenso no local. Projeto do prefeito Bruno Covas. Início do ano, o prefeito Bruno Covas anunciou a construção do Parque Minhocão. O elevado João Goulart corta o centro da capital paulista por mais de 3 quilômetros. A construção do parque suspenso tem custo estimado em 38 milhões de reais. Deputada Janaína Pascoal é contra. Não vejo sentido em gastar 38 milhões de reais no primeiro momento das obras para construir um parque em cima de uma via que é útil, ou seja, inviabilizando a via, né? E gastando dinheiro com um parque que não tem a menor razão de ser, sendo que nós temos outros tantos parques que poderiam ser recuperados. Deputada recebeu em seu gabinete o vereador Caio Miranda, do PSB, criador do projeto de lei que prevê o desmonte do Minhocão. E a minha linha é: o parque é inviável, não é bom para a cidade, e se for para cumprir o plano diretor, que seja o desmonte, porque ele pelo menos recupera uma faixa de viário em cada sentido e embaixo. A obra, que inclui elevadores, escadas, 17.500 metros quadrados de jardins, além de floreiras e decks dispostos em módulos pré-fabricados, tem previsão de entrega em dezembro de 2020. Para a parlamentar, seria uma transformação profunda em torno da região. E eu conversei com uma advogada que é especialista em segurança no trânsito e ela trouxe um argumento que eu, particularmente, não tinha percebido ainda. As pessoas que utilizam o Minhocão estão menos suscetíveis a assaltos. A deputada estendeu o convite para o secretário de Urbanismo, Fernando Chucri. Entre os questionamentos que deverão ser feitos na audiência pública, ela quer saber quem vai lucrar com este projeto. Vamos entender por quê. Ah, não, porque o plano está tudo bem, meu senhor. Quem é que vai ganhar com isso? Inclusive lucrar. Quem é que está lucrando com essa obra? A gente tem que saber. O PT cria frente parlamentar em busca do fortalecimento da agricultura familiar. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão. Com esse refrão, parlamentares e representantes de conselhos regionais
Associações e cooperativas saudaram a Mãe Terra que alimenta seus filhos. Durante o encontro, a falta de políticas públicas e o desenvolvimento do campo foram temas amplamente debatidos. Na verdade, a gente quer discutir com a sociedade exatamente a função social da reforma agrária. A reforma agrária, que é uma luta dos trabalhadores do campo, histórica, né? E que ela tem uma função social, que é de gerar trabalho e renda no campo e principalmente para garantir a produção de alimentos saudáveis para atender a demanda da população brasileira, né? Para o presidente da Associação Paulista de Extensão Rural, é fundamental que o setor público conceda total apoio à agricultura familiar e estabeleça um fortalecimento da assistência técnica e extensão rural para o setor. A agricultura familiar ela tem aí com novas demandas, né, em termos de regularização ambiental, em termos de novas tecnologias e é muito importante para esse segmento você ter a assistência técnica e extensão rural presente. A dependência que esse segmento tem de uma extensão rural pública fortalecida. Preocupado com as questões rurais e de segurança alimentar, o representante da Conab fez um alerta sobre os impactos na redução do orçamento do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Até 2014, 2015, a demanda de São Paulo era de 120 milhões e chegou a vir 100 milhões. E agora em 2018 nós estamos trabalhando com 3,5 milhões, ou seja, uma redução de 95% do orçamento. Então isso impacta muito na segurança alimentar, na distribuição de alimentos, né? E os próprios agricultores que deixaram de vender, né, esses produtos a preço justo, eles vendem a preço justo, preço de mercado, e esses produtos são entregues às entidades, bancos de alimentos, fundos municipais. Então houve uma queda muito grande, até mesmo ocasionando fechamento de algumas associações, cooperativas, então o impacto foi muito grande. As mãos que mostram o mergulho na terra constroem hortas próprias e são as mesmas que declaram que o futuro do planeta literalmente está em nossas mãos. Então a agricultura é uma coisa relativamente recente na minha vida, faz 11 anos que eu sou agricultora e tem sido uma descoberta incrível. Se a gente transforma a maneira como a gente produz alimentos, a gente vai transformar a sociedade para melhor. A coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Márcia Lia, do PT, ressaltou que o momento é de fortalecimento do setor da agricultura. Todo esse debate do combate à fome, do combate à miséria, do incentivo à agricultura familiar é fundamental, né? E se a gente não buscar vamos dizer assim, essas pessoas que participam desse debate, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa, inclusive, ir para Brasília fazer esse debate com os deputados federais lá em Brasília, a gente vai ter mais retrocessos ainda. Então, a ideia é a gente fortalecer, é a gente fazer feiras regionais. Nós queremos fazer uma feira aqui no saguão da Assembleia Legislativa, para que as pessoas possam trazer os seus alimentos, para que as pessoas possam mostrar a qualidade dos seus alimentos, porque senão a gente vai ter, como a gente está tendo, né, um investimento imenso no agronegócio, né, que cuida da soja, que cuida da cana-de-açúcar, que cuida do eucalipto e que não cuida do arroz, do feijão e dos legumes, das verduras, das frutas. Isso fica para a agricultura familiar. A agricultura familiar produz 70% do alimento que chega nas nossas mesas. E a Enel quer criar consumidor sustentável. A companhia de energia anunciou a estratégia ao detalhar o plano de investimentos no estado de São Paulo aos parlamentares aqui na Lesp. Em 2018, a Enel comprou a antiga Eletropaulo, hoje Enel Distribuição SP. Em 10 meses, a empresa investiu 1 bilhão e 350 milhões de reais no setor de energia. Segundo o presidente Max Xavier Lins, a ideia é fortalecer a rede e modernizar os atendimentos digitais. Nós estamos fortalecendo o nosso sistema de distribuição, tanto na alta tensão, quanto na média tensão e na baixa tensão. Fortalecer esse sistema do ponto de vista de confiabilidade e de qualidade do fornecimento de energia, para que os nossos 7 milhões e 200 mil clientes, ou seja, para que a sociedade, né, que vive na nossa área de concessão, que são 18 milhões de pessoas que vivem, apesar de termos 7 milhões e 200 mil clientes, vivem aqui 18 milhões de pessoas na área de concessão, desses 24 municípios da nossa área de concessão, para que eles tenham uma energia de qualidade, confiável, né, e a um preço justo.
A Enel pretende também informar melhor a população a respeito da importância de práticas sustentáveis, como, por exemplo, a economia de energia elétrica. Na linha de fortalecer o sistema, para que o fornecimento de energia elétrica seja cada vez mais confiável e tenha mais qualidade, e ao mesmo tempo para permitir facilidade e comodidade no relacionamento entre o cliente e a concessionária, entre o cliente e a Enel Distribuição São Paulo, levando também informações para esse cliente, para que ele possa utilizar energia de uma maneira racional, eficiente, para que a conta de energia elétrica no final do mês não pese no orçamento dele. A vinda ao Parlamento Paulista foi um convite do deputado Paulo Fiorilo, do PT. A intenção é aproximar o Estado do setor de energia e entender quais as ações propostas pela empresa. Aqui eles têm distribuição de energia para 24 cidades na região metropolitana. E era uma oportunidade, inclusive, de conhecer as inovações que serão apresentadas nos próximos anos e o investimento da empresa. Isso significa, inclusive, a possibilidade de dialogar sobre ações que a companhia pretende realizar e que o parlamento pode, de certa forma, interferir ou indicar caminhos. Eu vou dar um exemplo. Eles vão trocar os medidores de 7 milhões de residências. Para isso é preciso produzir esses medidores, que podem ser produzidos aqui, em alguma região, em alguma cidade específica, gerando emprego e renda para as pessoas. Ou mesmo a troca dos medidores, você vai precisar de gente para trocar os 7 milhões de medidores. É mais uma possibilidade e oportunidade de emprego. A Prefeitura registra primeiro caso de sarampo contraído na capital desde 2015. A vítima é um professor de 32 anos, morador do bairro Vila Mariana, na Zona Sul. Ele foi tratado em um hospital da região e já recebeu alta. Segundo a Prefeitura, vizinhos e parentes da vítima foram vacinados. A capital solicitou ao Ministério da Saúde 3,5 milhões de doses extras da vacina contra o sarampo, que devem chegar ainda este mês. E até o final do mês passado foram registradas 99 mortes por influenza em todo o país. 90% dos casos fatais, ou seja, 88 pessoas, pertenciam aos grupos considerados de risco: idosos, crianças, gestantes, indígenas e portadores de doenças crônicas. Mesmo assim, a campanha nacional de vacinação não atingiu o índice de adesão esperado. 33 milhões de brasileiros tomaram a vacina da gripe até o dia 15 de maio. O número representa pouco mais de 50% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza, que termina no fim do mês, em 31 de maio. Mais de 26 milhões de pessoas precisam se vacinar. São Paulo está entre os estados com menor índice de pessoas vacinadas. Nem 50% do público-alvo foi vacinado. A vacina da gripe este ano protege contra 3 tipos graves da doença: H1N1, H3N2 e influenza B. Os casos de dengue cresceram 339% em 2019, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Até o final do mês passado, mais de 450 mil pessoas tinham contraído a doença. No mesmo período do ano passado, eram 102 mil casos registrados. De acordo com o boletim, quase 1.000 municípios do país apresentam alto índice de infestação com risco de surto para dengue, zika e chikungunya. São Paulo e Minas Gerais são os estados que registram o maior número de casos. O Brasil poderá ter vacina contra a dengue já em 2019. O Instituto Butantan, em São Paulo, está em fase de testes finais antes de iniciar a produção em larga escala. Dr. Ivan França, médico especialista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, vai compartilhar com a gente as impressões sobre os motivos que determinam o crescimento dessas doenças aqui no Brasil. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal da TV Alesp. Eu queria saber por que a adesão a essas campanhas de vacinação tem diminuído tanto. Infelizmente, a população só corre para vacinar quando se trazem notícias de mortes ou casos graves de influenza, no caso, né, da vacinação da gripe. E muita gente acaba espalhando notícias que são falsas a respeito de eu passei mal depois da vacina, eu peguei gripe, a minha avó ficou muito ruim, essa vacina não faz bem. Então a gente tem que combater esse tipo de notícia, né, porque a vacina é comprovadamente eficaz,
a vacina é segura, não tem como ela causar gripe, porque é um pedacinho do vírus inativado que está ali, ele só tem a pretensão de estimular nosso sistema imune. Ou seja, é impossível você pegar a gripe porque tomou a vacina. Toda vacina tem efeitos colaterais e um dos principais que pode ter é um pouquinho de dor local e a pessoa pode sentir no dia seguinte uma febre baixa, dor no corpo, mas isso é uma resposta do nosso organismo àquele estímulo e o organismo está produzindo anticorpos, então você pode ter uma febre baixa, mas isso não é gripe. Então a gente tem que combater esse tipo de informação, ou seja, a vacina é eficaz, a vacina é muito segura e ela protege. As pessoas estão deixando de tomar vacinas, né, de ser imunizadas para várias doenças, ou tem uma que as pessoas têm um desinteresse maior ou menor em outra? Na verdade, assim, a gente deve vacinar não só as crianças, mas os adultos e os idosos também, né? O Brasil tem um dos melhores programas de vacinação do mundo. É reconhecido como um dos melhores programas de vacinação, que oferece um número grande de vacinas gratuitamente. E a gente tem tido êxito, inclusive, em erradicar algumas doenças. Infelizmente, por esse tipo de notícia, esse tipo de argumentação que a vacina pode fazer mal, que pode ter efeitos colaterais, muitas pessoas estão deixando de tomar a vacina. Um exemplo claro disso é o sarampo. O sarampo era considerado erradicado aqui no Brasil e agora a gente teve casos que foram adquiridos aqui mesmo, né, autóctones. Doutor, a quantidade, né, as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, né, de forma pública aí, para todo mundo, é satisfatória? Assim, o que é oferecido gratuitamente atende as principais necessidades da população? Sim, atende. Como eu disse, o nosso programa é um programa reconhecido internacionalmente pela quantidade e pela qualidade das vacinas que são distribuídas. É lógico que na rede privada, algumas chegam antes, porque precisam ser feitos estudos para ver se efetivamente existe um custo-benefício para todas as vacinas, né? Mas é reconhecidamente fornecido um número satisfatório das principais doenças, sim fornecido na rede pública. Essas vacinas que são disponibilizadas para crianças ou para idosos e de repente não contemplam ali uma determinada faixa etária, elas são muito caras se elas forem vendidas, né, compradas aí particular? Depende da vacina, né? Algumas têm um preço um pouco mais alto, mas, como eu falei, o custo-benefício vale a pena, né? E algumas têm um custo um pouco elevado e, dependendo da pessoa, né, se ela está mais exposta a um tipo de doença, por exemplo, as pessoas que tomam imunossupressores, aquelas pessoas que têm que tomar corticoide, as pessoas que têm asma, as pessoas que têm diabetes, vale a pena tomar a vacina, mesmo algumas que não tem na rede pública, vale a pena tomar, porque a proteção vai ser efetiva, a proteção vale a pena. Doutor, nesses casos, as pessoas têm que informar nesses centros de vacinação o que ela tem, qual a situação, sim, enfim. Sim. Porque aí se em um caso ou em outro tiver essa febre no dia seguinte, enfim, isso já é um indicativo de se é normal ou não naquele caso, né? Sim, ele deve pegar essas informações tanto no posto de saúde quanto numa clínica particular. Essas informações são passadas, né? Olha, essa vacina costuma dar um pouquinho de dor, essa vacina você pode ter febre até 2 dias depois da vacina, e isso é passado. E bem como também quem são as pessoas que têm maior risco, né? E que se beneficiariam mais ainda das vacinas. A gripe, por exemplo, a impressão que se dá é que os postos de saúde ficam lotados quando as pessoas já estão com gripe, né? E elas vão atrás da vacina. Nesse caso, ela funciona ou não? Então, a gente tem que diferenciar porque existe aquela pessoa que está com febre, com coriza, tosse, tem um estado gripal que a gente chama, mas ela pode ter um outro vírus respiratório, né? Nós temos, assim, pelo menos 17 vírus respiratórios que circulam no inverno, que a gente sabe o nome e o sobrenome e consegue fazer o diagnóstico. Mas o mais comum é a influenza, né, a gripe. E a influenza, como é que a gente diferencia? A influenza dá uma febre mais alta, prolongada. É aquilo que a pessoa geralmente se sente mal, fica acamada. Isso normalmente é a influenza. E quando é aquela coisa, tem uma febrezinha, uma dor de garganta, e no dia seguinte você está bem, ou passando 2, 3 dias você está bem, foi uma outra virose respiratória. Entendeu?
Doutor, o senhor falou de 2, 3 dias a pessoa está bem. Existe um ciclo realmente? Olha, espera 3 dias e aí você vê e tem uma avaliação melhor se passou, se não passou? Não. Qual que é esse tempo, esse período? Na verdade, existe isso? A recomendação à população é que se ela está com sintoma gripal e febre, né, e principalmente se for febre alta, é aconselhável que ela procure um posto de saúde, ou procure o seu médico, procure um hospital, para olhar. Porque hoje em dia a gente tem, inclusive, testes rápidos para a influenza que vão nortear o tratamento. E o melhor tratamento é quando você inicia 48 horas após o início dos sintomas. E tem sintomas, assim, que são parecidos para vários tipos de doença, né? Sim, sim. Então, febre, dor no corpo, tem milhares de doenças que dão, né? A gente comentou a respeito da dengue, né? Febre, dor no corpo. Gripe, febre, dor no corpo, só que normalmente vem com tosse, dor de garganta, espirro, né? Mas o que a gente fala aqui para ficar alerta é se a febre é alta, né? E se realmente a pessoa não está se sentindo bem. O sinal de alerta maior, que a gente chama de síndrome respiratória grave e aguda, é quando a pessoa está com esses sintomas respiratórios e começa a sentir falta de ar ou começa a se sentir muito cansada. Aí é que tem risco, porque a gripe mata, né? Sabidamente, a gripe pode provocar óbito. Então, a pessoa que está com febre alta, sintomas gripais e tem alguma falta de ar, ele deve ir logo ao hospital. Doutor, em quanto tempo a vacina começa a fazer efeito? É bem rápido, assim, se estima que depois de 5 dias você já tenha um número de anticorpos importantes no organismo e os estudos são feitos 21 dias depois. A gente colhe, se você quer saber se a pessoa respondeu a uma vacina, você colhe antes de tomar a vacina o nível de anticorpos para aquela doença e depois de 21 dias você colhe e se espera uma resposta ótima desse estímulo imunológico. Porque pode ser que a pessoa não responda, simplesmente. Pode ser. Algumas pessoas não respondem, tá? E também, como você citou, Carla, a pessoa que tomou a vacina tardiamente, ela pode já estar até com uma gripe incubada. Ou seja, esse tempo frio que fez hoje, né? Você pode pegar um ônibus, sentar no metrô, um lugar aglomerado, alguém espirrou, é o suficiente para várias pessoas poderem pegar a gripe, né? Ou então deu a mão para você, não tinha lavado a mão, etc. Você coçou o olho, coçou a boca, você pega a gripe. Então, quer dizer, como ela dissemina muito rápido e as pessoas às vezes esperam muito para tomar a vacina, ela pode já estar com o vírus da gripe incubado, foi lá e tomou a vacina, aí alguns dias depois ela teve gripe, foi a vacina. Não. Por isso que cada vez a gente recomenda que se vacine mais precocemente. Não espere o frio chegar, não espere saber que o vizinho teve gripe e está acamado, ou a pessoa no seu trabalho deixou de trabalhar porque estava gripado. Também é uma principal causa também de absenteísmo, né, de falta ao trabalho, é a gripe. Né? Doutor, e pode acontecer outra situação, como dissemos um pouquinho, a pessoa simplesmente tomou a vacina, pegou gripe, continuou gripado e pegou de novo, e simplesmente o problema não é da vacina, é que para o organismo dela não houve uma resposta. Uma resposta adequada. Pode acontecer, mas é raro, porque a gente costuma responder bem à vacina da gripe. Né? É que de tempos em tempos o vírus se modifica, até um dos motivos que se toma a vacina todo ano. Né? Os vírus variam, os vírus que circulam no hemisfério norte e no hemisfério sul todos os anos, né? Por isso que a vacina modifica-se a cada ano, ou seja, você vê quais foram os vírus que circularam mais no hemisfério norte no inverno deles para adequar a vacina daqui e vice-versa. Né? Então existem boletins epidemiológicos no mundo inteiro para saber quais são os vírus que estão mais circulando aquele ano para você adequar a vacina, entendeu? Doutor, só para a gente encerrar, a gente está no outono, tem dia que faz frio, tem dia que está um pouquinho mais quente. Vale sempre aqueles conselhos de mãe? Leva a blusa, leva o guarda-chuva, é isso? São dicas também preciosas para as pessoas se protegerem dessas doenças? Acho que a maior dica é evitar locais fechados. Ou seja, no inverno, né, todo mundo está num ônibus e fecha a janela. Não, abra a janela, você tem que ter lugares que circula o ar, que tenha o sol, ou seja, no trabalho também, né, ter circulação de ar. E a outra dica importante é a higienização das mãos, né? Porque além de pegar diretamente pelo espirro, um outro veículo são as nossas mãos, ou seja,
Depois que você entrou no transporte público, lavar as mãos, antes de comer, lavar as mãos, evitar coçar o olho, a boca, porque você leva aquilo ali. Ou seja, aquela pessoa que está gripada também, a gente fala da etiqueta da tosse, ou seja, vai espirrar, tossir, coloca a mão na boca ou coloca o cotovelo aqui para evitar, ou tenha um lenço à mão e use o álcool gel. E também, então, quanto mais a gente higienizar nossas mãos, menos risco de pegar gripe a gente tem. A história do frio é porque dá a sensação de frio na garganta, dá aquela tosse e tudo mais. Mas o mais importante, higienização das mãos com álcool gel ou lavar com água e sabão, o máximo possível, durante esse tempo de inverno mais ainda, e procurar circulação de ar, evitar locais fechados, aglomerados. Maravilha, doutor. Muito obrigado pelo conteúdo e pela participação aqui no nosso jornal. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá!